Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é o Rodrigo Lima, mais um vídeo para vocês. Lendo a palavra de Deus do dia de hoje, deixando uma palavra de fé e de encorajamento para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e quero deixar aqui meus agradecimentos aos meus familiares, meus amigos, e que Deus possa falar por meio da mensagem de hoje. Bom, irmãos, a palavra de Deus de hoje se encontra no Evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e que ressuscitaram dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta o servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa, juntamente com ele. Então Maria, tomando o arratel de aguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e limpou-lhes os pés com seus cabelos, e enchendo-se a casa do cheiro do aguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que se não vende este aguento por 300 dinheiros e se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e trazia os que nela laçava-se. Disse, pois, Jesus: Deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, porém a mim nem sempre me entendes. Queridos amados irmãos, nós acabamos de ler um texto sobre a ceia que aconteceu em Betânia antes da Páscoa. Jesus foi à casa de um homem importante da religião da época, que eram os fariseus, e estava lá um sacerdote, e a Bíblia nos fala que havia uma mulher chamada Maria Madalena, que era uma pecadora, que unge os pés de Jesus com aguento e limpou com seus cabelos os pés de Jesus. E esse aguento tinha um alto preço, era muito caro. Ela deu o melhor para Jesus. Todos ali julgaram ela. Judas Iscariotes, os sacerdotes, os fariseus, perguntavam-se por que uma mulher pecadora Jesus podia estar recebendo essa mulher. Jesus disse para aquela mulher: Os teus pecados estão perdoados, Maria. Quando ele disse isso, os sacerdotes questionaram por que Jesus disse aquilo. Jesus contou uma parábola sobre uma pessoa que devia mais do que um certo homem que devia pouco. E ele perguntou ao sacerdote qual deles deveria perdoar mais. O sacerdote que tinha recebido Jesus disse: aquele que devia mais. Então Jesus fez uma comparação com a mulher, pois essa mulher é uma pecadora, devia muito a Deus, porque tinha em sua vida pecadora, nunca tinha conhecido a graça, não tinha conhecido
o próprio Senhor Jesus, ela deveria receber perdão maior. Ora, o sacerdote era um homem leproso. Maria Madalena era uma pecadora, era uma prostituta. Tinha muitos relacionamentos e sobre ela existia uma opressão. Ela reconheceu que precisava de perdão e adorou a Jesus. Já o sacerdote que recebeu Jesus não adorou, não recebeu, não ungiu nem os pés de Jesus. Jesus falou que ela fez tudo isto apenas em um ato, de se humilhar diante dele, de adorá-lo, de dizer que ele era Senhor da vida dela. Já o sacerdote só questionou Jesus, só acusou aquela mulher. E por ser um leproso, ele não reconheceu que precisava de misericórdia. Então, meus amados irmãos, essa história dessa mulher nos ensina que devemos dar o melhor para Jesus. Ela comprou o perfume mais caro que tinha, o aguento, e ungiu os pés de Jesus. Por isso, quando ela reconheceu no seu coração que ele podia perdoar os seus pecados e libertá-la da opressão, libertar do passado, libertar dos traumas que ela tinha em seu coração, Jesus lhe disse uma simples palavra: os teus pecados estão perdoados. Hoje, meus amados irmãos, a sua vida, Jesus está dando perdão para a sua vida. Sinta-se perdoado. O que você fez no passado, o que você fez de errado, Jesus está colocando no lago do esquecimento. Tem pessoas que se escondem por trás de roupas, por trás de nomes perfeitos, por trás de atos perfeitos, mas não estão perdoados. Não se sente perdoados, não se perdoam e nem creem, não recebe o perdão de Jesus. Quando Jesus fez aquele ato de dizer: guarde por dia do sepultamento o aguento, ele sabia que ela seria uma das mulheres que ia ver Jesus ressuscitado. E Maria Madalena o perdoou de todos os pecados, deu a ela a graça e a misericórdia. Jesus verdadeiramente perdoou aquela mulher. Judas Iscariote questionou aquela mulher porque ela tinha comprado algo tão caro. Jesus já sabia que ele era ladrão, mas isso nos ensina que as pessoas, quando você faz algo para Jesus de melhor, entrega o seu melhor a ele, entrega tudo que você tem a Jesus, a sua vida preciosa a Jesus, porque ele sabe que adoração tem a ver com reconhecimento, de reconhecer que Jesus era a água da vida. Então, irmãos, a mensagem de hoje para a sua vida é que
você não precisa fazer algo para você obter salvação, porque Ele fez tudo por você. Mas o reconhecimento que aquela mulher teve diante de Jesus, todos não reconheceram, acusaram Jesus, porque Jesus fazia essas atitudes de perdoar pessoas que pela sociedade não eram pessoas boas, eram pessoas depravadas, eram pessoas de mau índole, mas ele recebia e perdoava os pecados de pessoas como essas. Não vai ser diferente para você, não é diferente para mim. O que Jesus fez, que era pegar os seus pecados e colocar nele, pagar a dívida que tinha, que era eterno, ele pagou por você. Simplesmente perdoou os seus pecados. Então, é uma graça maior. Jesus tinha comparado um homem que devia mais, contando para o sacerdote, e comparou aquele perguntando: qual desses devia mais? Aquele que tinha mais ou aquele que tinha pouco? Aquele que devia mais ou aquele que devia pouco? Ele respondeu: aquele que devia mais. Então, por que não perdoaria essa mulher que tanto pecou contra mim e hoje se arrepende? Irmão, no versículo 8, Jesus disse uma palavra forte: sempre tendes os pobres no meio de vós, mas nem sempre a mim me entendes. Irmãos, existem pobres, aqueles que anseiam pela justiça, e existem aqueles que têm a espiritualidade que não tem nenhuma vincularidade com Deus, com Jesus. E aqueles que só é bonitos por fora, mas por dentro são sepulcro caiado. Aquela mulher recebeu perdão, recebeu a graça, porque ela reconheceu que precisava ter Jesus. Não adiantaria ser uma mulher conhecida pelos atos pecaminosos, porque ela era uma pecadora, mas ela precisava ter Jesus. E ela recebeu a graça de Jesus. Hoje, irmão, Jesus está declarando: os teus pecados estão perdoados. Que Deus abençoe com essa mensagem. Até o próximo vídeo. E que Jesus possa ser o centro da adoração, centro das prioridades da sua vida. Deus abençoe.